glórias sejam dadas ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Incomparáveis são as promessas gloriosas dele sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. Amém? Você crê nisso? Tenha certeza desta realidade imutável, porque temos um Deus imutável sobre as nossas vidas, um Deus que nos ama a despeito de toda e qualquer situação. Ele nos ama. Nós vamos meditar na boa palavra do Senhor. Você aí no seu lar, pegue a sua Bíblia, seja ela em forma de livros, de páginas físicas ou digital, e preste muita atenção à palavra de Deus. Conforme nós formos lendo os versículos, vão acompanhando, vai atentando, porque há uma porção que o próprio Deus preparou para alimentar o teu coração, o meu coração nesta noite. Vamos orar? Pai Santo, a tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra é poderosa, Senhor, e nós nos alegramos por podermos estar na tua presença, Pai, podermos falar contigo, e de nesse momento podermos aquietar o nosso coração para podermos ouvir a tua voz, que teu Espírito Santo assim venha operar, falando no íntimo do nosso coração, fazendo aquecer o nosso interior, Senhor. Oh, quão maravilhoso é podermos ouvir a tua voz, sermos envolvidos e tratados pela tua palavra. Pai, fala pois assim, pois como servos, como povo teu, como filhos teus, aqui estamos para te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nessa noite nós vamos meditar na boa palavra de Deus sobre o seguinte tema: prosperando em tudo. E eu gostaria de iniciar te fazendo duas perguntas, e eu peço que você preste atenção e responda. A primeira pergunta é: você deseja prosperar em tudo aquilo que você faz? Você deseja prosperar em tudo aquilo que você faz? Essa é a primeira pergunta. E eu imagino que a resposta seja sim. Mas vem uma segunda pergunta: você acha que Deus deseja que você prospere em tudo aquilo que você faz? Você acha que essa é a vontade de Deus? A palavra do Senhor responde, e a resposta é sim. Deus deseja que você prospere em tudo o que você faz. Mas aí vem uma terceira pergunta, que eu acredito que ela é resultado dessas duas respostas. E a terceira pergunta que vem é a seguinte: por qual razão eu não prospero? Por qual razão eu não tenho prosperado em tudo aquilo que eu faço? E essas respostas e outras, a palavra do Senhor vai trazer aos nossos corações. Nós vamos meditar, tendo como texto base duas referências, dois textos bíblicos, os quais nós faremos uma conjuntura, uma combinação contextual dentro de um mesmo contexto. Esses dois textos eles se enquadram. O primeiro é Salmo de número 1, Salmo
primeiro, do versículo 1 até o versículo de número 3. E depois, Salmo 19, do versículo 7 até o versículo 11. Acompanhe então a leitura. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Agora Salmo de número 19, do versículo 7 até o versículo de número 11, está escrito assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. O que é prosperar? Prosperar significa ser bem sucedido, ter bom êxito naquilo que faz, progredir. Prosperar significa isso. E é uma coisa tão interessante. E Deus nos constituiu, a mim e a você, tendo em nosso coração um desejo natural de ser bem sucedido naquilo que iremos empreender, naquilo que iremos fazer. Ninguém inicia nada tendo como por objetivo fracassar. Ninguém inicia um projeto pensando que as coisas não irão bem, muito pelo contrário, com um desejo no coração de que aquilo que nós vamos empreender, vamos realizar, vai ser bem sucedido. Ninguém inicia uma família planejando o naufrágio, o fracasso em uma família. Os relacionamentos não são iniciados com o propósito de que o fracasso, os problemas prevaleçam, levando ao caos. Não. Deus, Ele preparou para mim e para você o prevalecermos, o prosperar. Isso é tão interessante. Quando Deus ele chama Josué, note que Josué ele ia adentrar a terra prometida. E é tão interessante que muitas vezes o nosso coração é estimulado por duas coisas que Deus cita no início dessa fala com Josué. E nos esquecemos da terceira, que é o que nos condiciona para vivenciarmos as duas primeiras. Lá no primeiro livro, no livro de Josué, no primeiro capítulo, quando o Senhor o chama, Deus vai dizer assim para Josué: aonde
pisar a planta do vosso pé, eu vou tenho dado. Olha que coisa gloriosa. Aonde você pisar a planta do seu pé, Josué, você vai conquistar. Quantas vezes o teu coração, meu coração, não é estimulado por essa palavra? Mas tem uma segunda, que o Senhor diz assim: ninguém te poderá resistir em todos os dias da sua vida. Ninguém vai prevalecer contra você. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que coisa tremenda! Mas tem uma terceira fala de Deus para Josué. Quando o Senhor vai dizer assim: tu, porém, tenha bom ânimo e tenha todo cuidado de fazer, de executar tudo o que está escrito na lei em que Moisés, meu servo, te entregou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Então te fará bem sucedido e você prosperará. Note, Deus, Ele traz promessas de vitória, promessas de ser bem sucedido. Eles adentrariam a terra, mas Deus vai dizer: porém, para que você usufrua do melhor desta terra, você precisa prestar atenção, estar atento, para ter o cuidado de executar, de andar pelos caminhos da palavra, da lei que eu falei por meio de Moisés. A grande questão, meus amados, é que muitas vezes nós não atentamos, porque ser bem sucedido, a prosperidade, ela é um fruto que se colhe. Assim como um fruto de uma árvore, você colhe no devido tempo. Existe um processo que vai desde preparar o solo, lançar a semente, cultivar, vem o crescimento, vem o florescer, o sair do fruto, o amadurecer do fruto, e aí então nós degustamos do fruto. O ser próspero, o ser bem sucedido, também é composto de um processo. É interessante que quando nós pensamos nessa palavra ser bem sucedido, ser próspero, erroneamente a primeira coisa que muitas vezes vem na mente é dinheiro, é ter o sucesso financeiro. Mas prosperar vai muito, muito, muito além disso. E o texto que nós estamos lendo aqui vai tratar acerca disso. A palavra que nós temos lá no Salmo 1, quando ele diz: bem-aventurado, feliz, bem-sucedido será quem? O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho. Guarda essa palavra: conselho, caminho. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Terceira palavra: se assentar. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita uma vez por mês. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Está escrito isso aí? Está escrito: antes medita na sua lei dia e noite. O que significa meditar na lei do Senhor dia e noite? Diz respeito a uma meditação contínua. E o que é meditar? Meditar na palavra de Deus vai muito além do que ler. Ler é o primeiro
Senhor faz, no sentido figurado, para entendermos um pouco melhor, é aquele processo que alguns animais eles fazem, como por exemplo o boi, quando ele vai comer ali no capim, ele mastiga, ali o capim, e depois ele começa a ruminar. Ele mastiga, e no segundo processo ele começa a ruminar, e nesse processo ele extrai o melhor, as melhores substâncias que verdadeiramente vão alimentá-lo e nutri-lo. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, não basta tão somente mastigá-la, é necessário ruminá-la, extrair o melhor dela para as nossas vidas e procurarmos aplicá-la dentro do contexto da nossa vida. Não há como prosperar em todas as coisas sem observar a lei, a palavra do Senhor. Como tem sido o teu relacionamento com a palavra do Senhor? Uma das coisas que eu faço repetidas vezes é instruir a igreja, os irmãos, na importância de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, porque não há uma outra forma de prevalecermos nesta vida sem guardarmos a palavra do Senhor. Nós vemos o salmista aqui no primeiro salmo dizendo: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho. Por meio de quais conselhos você tem andado? Quais são as vozes que têm direcionado a sua vida? Esse aqui não anda no conselho dos ímpios. Quem são? O que significa os ímpios? A impiedade. Diz respeito ao contrário da equidade, é a impiedade. São práticas contrárias à vontade de Deus, práticas estimuladas por princípios, por costumes. Queridos irmãos, todos nós, e aí eu quero que chamar a atenção aqueles que caminharam pelo mundo, aqueles que tinham nas suas vidas costumes, tradição, que até então ficam impregnadas e que influencia as nossas atitudes. Quem já caminhou pelo mundo, por um pecado desenfreado, sabe muito bem acerca do que estou dizendo. Princípios e conselhos. Por exemplo, um princípio e um conselho de impiedade diz respeito à tão conhecida lei de Gerson, que talvez, eu acredito que você já tenha ouvido falar, que está ligado ao ter vantagem em tudo. Ter vantagem em tudo. Não importa o meio pelo qual você vai ter vantagem. Atrelado a um outro princípio que procura dizer, que estabelece o seguinte: o fim justifica os meios. É um grande erro, porque na verdade os meios é quem vai determinar o fim que eu vou ter. Há um texto que diz que há caminhos que aos olhos dos homens são caminhos bons, mas os fins são caminhos de morte. Quais são os conselhos que você tem ouvido? Qual o caminho que você tem andado? Ele vai dizer: aquele que não anda segundo o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é assentar-se à roda dos escarnecedores? Escarnecedor aqui significa aquele que, por meio da incredulidade, torna-se um zombador. Quando você vê alguém fazendo piada, chacota,
com o reino de Deus, com as coisas de Deus? Como você se sente? Você dá uma risadinha, você acha engraçado? Tome cuidado com isso, porque isso pode corromper a tua fé nesse Deus. Andar, caminhar e se assentar está ligado a todo tipo de influência. O que tem te influenciado? Você quer prosperar? Não pense que você vai prosperar seguindo o conselho dos ímpios. Você não vai. Não pense que você vai prosperar fundamentado na mentira, no engano. Não vai. Não pense que você vai prosperar trilhando o caminho do erro. Não vai. Não pense que você vai prosperar no conhecido jeitinho brasileiro. Não. O segredo é meditar continuamente na palavra do Senhor. É tão interessante que agora o segundo salmo, o Salmo 19, o salmista ele vai descrever a excelência da palavra de Deus. Esse Salmo 19 ele relata do 1 ao 6 a excelência da criação, e a partir do 7 a excelência da palavra de Deus. A palavra de Deus é excelente. Ele vai dizer aqui: a palavra de Deus é perfeita e refrigera a alma. Refrigerar aqui é o mesmo de revigorar, de restaurar. Quantas situações que nós lidamos causa caos, destruição, sentimentos ruins, experiências ruins, e isso aflige a nossa alma. Nós vamos ver aqui em vários momentos nos Salmos, principalmente no Salmo de número 119, o salmista dizendo acerca do refrigério, da alegria, da restauração que ele vai encontrar na palavra do Senhor. E é interessante que enquanto nós estamos meditando na palavra do Senhor, é como se uma cortina de repente se abre diante de nós, e nós conseguimos enxergando muitas vezes as nossas vidas envolvidas em tantas circunstâncias, em tantas situações que nos trouxeram feridas, mágoas, ressentimentos, que feriram a nossa alma. O texto vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e ela revigora, ela restaura. Você precisa de restauração da sua alma. Há feridas, há mágoas, há traumas interiores no seu coração. A palavra de Deus é poderosa e ela refrigera. Mas não é. Se você pegar essa palavra e tão somente como objeto colocar sobre o seu peito, isso não vai trazer mudança nenhuma. Há pessoas que de repente têm o costume de deixar a palavra de Deus na sua casa lá aberta, no Salmo 91, no Salmo 23. O fato de deixar a Bíblia aberta não muda nada a situação do seu interior, da sua vida, do seu caminhar. É necessário lermos, é necessário meditarmos nesta palavra, nos encontrar nela, trazer a realidade da nossa vida e lançar sobre a palavra, trazer as realidades tratadas na palavra, aplicar nas nossas vidas. Agora, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer isso? Continuamente. Você quer prosperar em todas as coisas? Deus deseja que você prospere em todas as coisas, e por isso Ele preparou a sua palavra. Deus ele chama Moisés para subir lá no cume do monte, lá no Monte Sinai, e Ele dá as tábuas da lei para Moisés. Ali constava os 10 mandamentos e as ordenanças do Senhor.
porque Deus chamou um povo para caminhar com Ele. Deus não me chamou e não te chamou para vivermos sendo derrotados, humilhados, escravizados. Não! Ele nos chamou para sermos bem-sucedidos. Ele chama Moisés, sobe aqui, e ele entrega a palavra, o livro da lei, constando ali os mandamentos do Senhor, os princípios pelos quais o povo deveria atentar, conhecer, para que pudesse observar na sua vida, na sua caminhada. A palavra do Senhor é perfeita. No versículo seguinte diz assim também outra coisa, que a palavra de Deus ela é fiel e dá sabedoria aos simples. Sabedoria é muito mais do que inteligência. Sabedoria nos leva a experimentar aquilo que a razão, a inteligência humana não consegue tocar. A lei do Senhor é fiel e ela dá sabedoria. Ela nos dá o entendimento, ela abre os nossos olhos. É a lei do Senhor. Ela ilumina os nossos olhos. É tão interessante. Tem uma outra referência no Salmo 119 que diz que lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Qual o objetivo da luz da lâmpada? Iluminar, fazermos enxergar bem e claramente diante da escuridão. Nós não nos perdemos, não nos confundimos. Se você meditar, procurar aplicar a palavra do Senhor na sua vida, você não vai andar inseguro, você não vai andar confuso. Quantas pessoas, olha, é uma coisa tão comum ouvirmos pessoas, olha, está acontecendo isso e eu não sei nem o que fazer. Quem sabe você está vivendo isso, uma situação na sua vida que você não sabe o que fazer, você quer encontrar saídas. Se debruce sobre a palavra do Senhor, porque ela ilumina os olhos, ela dá entendimento, ela dá sabedoria diante de situações que nós não sabemos o que fazer. O temor do Senhor só vem verdadeiramente de maneira ampla e produtiva na nossa vida quando nós conhecemos ao Deus e a palavra deste Deus. Como assim? Conhecer a Deus. Todo mundo conhece, sabe que Deus existe. É verdade que alguns não creem nem na existência de Deus, mas são muitos poucos. Mas a grande maioria que você perguntar aí fora, você crê em Deus? Eu creio em Deus. Mas você conhece esse Deus? Conheço quando? Você caminha com Ele, você conhece as vontades dEle, os princípios dEle, o que agrada ao coração dEle, os planos dEle para a sua vida. E é interessante que esse texto aqui do Salmo 19 vai dizer que a palavra do Senhor, no temor do Senhor, permanece para sempre. E no versículo 11 vai finalizar dizendo assim: também por eles o que? Pelos princípios, os mandamentos, os preceitos do Senhor, através desses preceitos, desses princípios, é admoestado o teu servo. Admoestar aqui significa corrigir, aperfeiçoar, endireitar, chamar a atenção, despertar. Pela palavra do Senhor nós somos admoestados. E aí vem, e em os guardar a grande recompensa. Se tem uma coisa que o coração do homem se alegra, é com recompensa. Eu quero uma recompensa, mas recompensa é fruto de algo que se fez. Ninguém recebe recompensa como resultado de não ter feito nada.
que se faz. E o salmista está dizendo que em guardar os princípios do Senhor há grande recompensa. É interessante. Salmo 119 é o salmo mais extenso da Bíblia. Tem 176 versículos. E é um salmo que narra, que tem todo o seu conteúdo e a sua essência acerca da excelência da palavra do Senhor. E estudando esse salmo, eu encontrei aqui alguns números muito interessantes. Esse salmo tem então 176 versículos, dos quais 37 traz as seguintes considerações no que diz respeito à palavra do Senhor. Eu listei aqui 4 atitudes, e essas atitudes elas se repetem ao longo desses 176 versículos em torno de 37 vezes. Ou seja, é muito comum os termos meditar 7 vezes, isso na versão que eu tenho. Meditar 7 vezes em 7 versículos. Guardar a palavra 19 versículos. Lembrar da palavra 11 versículos. E observar no sentido de fazer, de praticar 12 versículos. É interessante que há uma sequência aí. Primeiro nós vemos meditar, guardar, lembrar e observar. Observar é o que vai me fazer colher o fruto, o que me faz prosperar, o que te faz prosperar, o que nos faz sermos bem-sucedidos, é fruto daquilo que nós vamos fazer, observar em relação à palavra de Deus. É interessante que não tem como observar sem se lembrar, porque são nos momentos decisivos da nossa vida que vamos ser exigidos em colocar em prática a palavra de Deus. São os momentos decisivos e muitas vezes, em meio a tantas diversidade, em tantas dificuldades, melhor dizendo, é necessário nos lembrar. Mas eu só posso lembrar daquilo que eu guardar no meu coração. Porque o salmista diz que ele se lembrou, porque ele guardou, porque estava guardado no seu coração. E por que estava guardado no seu coração? Porque ele passou um tempo meditando. Ou seja, ninguém faz e pratica se não se lembrar. Ninguém se lembra para fazer se não guardar. E ninguém guarda se não meditar, se não receber. Há um texto bíblico que nós conhecemos e que é muito bem citado, quando o Senhor diz assim: o meu povo pereceu porque faltou conhecimento. E quantas pessoas, filhos e filhas de Deus, que têm sofrido, porque não falta conhecimento intelectual. Tem pessoas que conhecem de maneira decorada os textos da Bíblia, todavia não conseguem entender a necessidade e a importância da aplicação na sua vida, no seu caminhar. Não adianta. Nós até de tempo em tempo ouvimos algumas ondas que vão e vêm dizendo: olha, é necessário profetizar a palavra. Mas se você profetizar a palavra por si só, sem compreender a aplicação e a importância e a atuação real dela na sua vida, não adianta entrar aí em ações
verbais, não vai adiantar. Falar não vai te fazer prosperar. O que vai me fazer te fazer prosperar é observar a palavra do Senhor. É interessante que nós vemos um outro exemplo. Daniel, um jovem que foi levado junto com os outros 3 amigos, que faziam parte do povo de Deus, e que foram levados para a Babilônia. Chegando na Babilônia, mudaram os seus nomes, mudaram o nome de Daniel e dos seus 3 amigos. A mudança de nome trazia como objetivo ali de estabelecer uma nova cultura, uma nova identidade, e foram apresentados costumes de povos pagãos que habitavam ali na Babilônia. A palavra de Deus fala que Daniel, ele foi escolhido num tempo determinado. Houve uma escolha, aonde o rei Nabucodonosor ali levantou 120 príncipes e 3 presidentes. Um dos 3 presidentes era Daniel. E tanto os príncipes como os outros 2 presidentes tinham inveja de Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel sobressaía sobre eles, sobrepujava dentre eles, tinha o maior destaque dentre eles. Isso causou inveja. Mas sabe por que Daniel sobressaía? Porque ele atentava para a palavra de Deus. Ele lembrava da palavra de Deus para observar. E sabe por que lembrava? Porque estava guardado no seu coração. E sabe por que ficou guardado no seu coração? Porque Daniel separou tempos para se aplicar à leitura e à meditação da palavra do Senhor. Tem gente que pensa que vai prosperar de maneira automática. Não vai. Você quer prosperar? Se debruce sobre a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, medita nela dia e noite, continuamente. Então fará prosperar o teu caminho. Daniel prosperou. E é interessante que lá no texto de Daniel diz que Daniel prosperou no reinado de Nabucodonosor, no reinado de Dário e no reinado de Ciro. Este Daniel prosperou. Havia um espírito excelente sobre ele. Por quê? Porque ele guardava a palavra do Senhor. Deus tem compromisso com aqueles que guardam a sua palavra, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, foram parar numa fornalha de fogo ardente. Daniel foi parar na cova dos leões. E o que aconteceu com eles? Foram livres. Experimentaram o livramento de um Deus fiel. Por que eles foram parar na cova dos leões e na fornalha ardente? Por quê? Porque eles se recusaram em desobedecer a palavra de Deus. Eles conheciam, eles já haviam meditado, estava guardado no coração o mandamento do Senhor de não adorar a nenhum outro Deus, de não se prostrar diante de um Deus estranho. E por esta razão, tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar, um na cova dos leões, os 3 na fornalha ardente. E o que aconteceu? Deus os livrou. Por quê? Porque eles permaneceram fiéis. E por que eles permaneceram fiéis? Porque eles conheciam, estava guardado a palavra no seu coração. É tão interessante esse Salmo 119 que eu estava me referindo, sobre o meditar, guardar, lembrar e observar. Que dentro do Salmo 119 nós temos um conjunto seguido de alguns versículos que você e eu vamos identificar: o meditar, o guardar, o lembrar e observar. Salmo 119, versículo 48 e 56. Salmo 119, no versículo 48 ao versículo 56. Você deseja prosperar em tudo,
Deus tem prosperidade. Deus tem o ser bem-sucedido na sua vida. Salmo 119, versículo 48 a 56, é uma sequência, e o salmista aqui ele conta experiências em que ele viveu, aonde foi extremamente importante, determinante, por meditar, o guardar, o lembrar e observar a palavra do Senhor. Versículo 48, começando, diz assim: também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amei, e meditarei nos teus estatutos. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isso é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim, contudo não me desviei da tua lei. Lembrei-me. Lembrar aqui significa eu não me esqueci. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonaram a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a tua lei. Olha aqui, lembrei-me do teu nome e observei a tua lei. Isto fez eu, porque guardei os teus mandamentos. Ele dá um testemunho de que ele prevaleceu contra aquilo que afligia a sua vida, contra aquilo que se levantava contra ele. Por que ele prevaleceu? Prevalecer aqui significa prosperar, porque ele observou, ele praticou. Praticou por quê? Porque ele lembrou. Lembrou por quê? Porque ele guardou. Guardou por quê? Porque ele meditou. Presta atenção numa coisa. Não pense que esse conhecimento, esse conhecer da palavra de Deus vai vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, por uma oração de mãos, de posição de mãos. Já pensou? Senhor, coloca a mão ali e fala: Senhor, que todos os teus princípios sejam agora colocados na cabeça desse homem, dessa mulher. Não é assim. É meditando, é extraindo o melhor. Para finalizarmos, uma comparação entre aquele que medita, guarda, se lembra e observa da palavra de Deus, com aquele que não faz. Não faz por quê? Porque não se lembra. Não se lembra por quê? Porque não guarda. Não guarda por quê? Porque não medita. Porque não se exercita nisso. Nós temos o Salmo 1 falando, comparando esse homem que medita na lei do Senhor dia e noite a uma árvore. Qual o tipo de árvore que é comparado a esse homem? No versículo 3 do Salmo 1: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no devido tempo. As suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É comparado a uma árvore que contempla, tanto na sua vida como no seu entorno, frutificação, produtividade, fertilidade. É interessante que agora eu vou te chamar para ir lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Dentro desse mesmo contexto, Jeremias 17, iniciando no versículo 5, você vai ver que tem dentro desse mesmo contexto e essa mesma comparação, só que aqui ele fala acerca de duas árvores. Ele traz a árvore que não atenta para os preceitos do Senhor. O que acontece com essa árvore? E aquela que atenta para os preceitos do Senhor para o fazer. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor.
Confiar no homem aqui não significa, como às vezes você ouve, olha, eu não vou confiar naquele irmão, naquela irmã, porque maldito o homem confia no homem. Isso chega a ser heresia bíblica. Esse texto aqui não diz respeito em você confiar no seu irmão, no seu pai, na sua mão, não. Diz respeito em você confiar no seu próprio braço, confiar em você mesmo. Confiar que significa se apoiar em você mesmo e desprezar o Senhor, os princípios do Senhor. Ele diz que é maldito esse homem, e ele vai dizer por quê? Ele vai trazer um comparativo agora. Porque este homem será como uma tamargueira no deserto. Será como a tamargueira no deserto. E o que significa isso? Tamargueira é uma das únicas árvores que conseguem sobreviver no deserto. Mas ao seu lado nada floresce, nada frutifica. Por quê? Por causa da aridez da terra. Não há prosperidade no entorno da tamargueira. Ele diz, porque será como a tamargueira no deserto. Não verá quando vem o bem, não presenciará o bem na sua vida. Morará nos lugares secos do deserto, aridez, improdutividade, na terra salgada e inabitável. Que coisa terrível. Aí eu pergunto, você consegue enxergar prosperidade aqui? Não há. Por quê? Porque o coração desse homem se afastou do Senhor. E se afastou por quê? Porque não guardou os preceitos do Senhor para fazer na sua vida. E não guardou por quê? Porque não reservou o tempo de meditação na palavra do Senhor. Em contrapartida, ele vai dizer agora no versículo 7, o oposto disso. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é no Senhor. Por quê? Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estendem as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Por que essa árvore é tão frondosa, é tão produtiva? Porque ela confia no Senhor. E por que confia no Senhor? Porque conhece ao Senhor e pratica a palavra do Senhor. Por quê? Porque reservou um tempo para meditar, para guardar. Ele diz aqui, quando vem o calor, não receia, não tem medo. Você acha que Daniel ficou com medo da cova dos leões? Você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego entraram temerosos ali? Não, eles foram até ousados. Lembra lá dos 3 jovens de Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei falou assim, eu quero ver quem é o Deus que vai te livrar. Ele disse, olha, acerca disso, rei, não convém nem responder, mas uma coisa é certa, nós confiamos no nosso Deus. Ele é quem nos livrará, tanto da tua mão como da fornalha. E se não fica sabendo, nós não nos prostraremos diante desta imagem. Por quê? Porque eles estavam ali, eles estavam num ato de rebeldia contra o rei. Não, eles estavam obedecendo a palavra do Senhor. O calor veio, a dificuldade veio, mas eles não tiveram medo. Por quê? Porque eles bem sabiam que aquela palavra pelas quais eles estavam caminhando, trilhando as suas vidas, elas eram poderosas, e o Deus daquela palavra é quem os livraria, como o fez. Esta árvore não receia quando vem o calor, a sua folha fica verde no ano da sequidão. Não se preocupa. Por quê? Porque o seu coração está firme no Senhor. Você quer prosperar em tudo. Uma outra coisa aqui que quero dizer para você. Às vezes as pessoas pensam que a prosperidade é fruto de observar um princípio. Olha o princípio da contribuição, como por exemplo. E eu ensino. E o que a palavra de Deus nos ensina? Que não adianta você pegar um princípio
e fazer deste um princípio uma lei geral, ignorando todos os princípios estabelecidos pelo Senhor. Ou seja, nós não vamos prosperar, não vamos ser bem-sucedidos atendendo a um princípio e ignorando e desobedecendo a outros. Isso é engano. E quantas pessoas estão sendo enganadas nisso? Quantas pessoas até se rebelaram contra Deus porque acharam que praticar um princípio traria soluções para a sua vida. Como o que Deus tem não é solução para uma área, mas para todas as áreas. O prosperar que Deus tem para você e para mim é em todas as coisas. E para isso é necessário meditar na palavra do Senhor dia e noite. Não tão somente decorar, mas extrair, procurar aplicar na sua vida. Você deseja prosperar em tudo? Atenta para este princípio. Vamos orar, vamos falar com Deus. Quem sabe você tem enfrentado dificuldades? Sabe, amados irmãos, pastor, eu tento ler a palavra, mas daqui a pouco embaralha tudo, eu não entendo nada. Querido irmão, a Bíblia diz que nós temos que fazer isso não uma vez só. Na primeira vez realmente vai ser difícil. Nas primeiras vezes, às vezes é cansativo, mas daqui a pouco aquilo que era cansativo passa a ser prazeroso, passa a ser doce, passa a produzir vida. Então persiste em ler a palavra de Deus. O Espírito de Deus é quem nos abre os olhos. É enquanto estamos lendo que essa palavra vai tornando vida, ela vai se tornando uma realidade. Os nossos olhos vão se abrindo para ela, o entendimento vem. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti nesse dia, Pai, diante da Tua palavra, Senhor, aonde vimos, ó Pai, de maneira explícita o desejo do Senhor de nos fazer bem-sucedidos em tudo aquilo que iremos executar, ó Pai. Ó Senhor, a Tua palavra traz uma condicional para experimentarmos isso, Deus, que é observarmos, é estarmos atentos para observar, para cumprir a Tua palavra. Pai querido, em nossa natureza humana, os princípios, ó Pai, são contraditórios, contrários à Tua palavra. Somente a Tua lei é perfeita, Senhor. Somente a Tua lei é perfeita e refrigera a alma. Somente a Tua lei, Pai querido, nos dá sabedoria. Somente a Tua palavra abre os nossos olhos. Somente a Tua palavra nos traz cura, Senhor. Somente a Tua palavra, Pai, nos capacita, nos adestra para vencermos, ó Senhor. Pai querido, porém temos experimentado, temos tido dificuldades nisso, Deus. Senhor Deus, quantos de nós, ó Deus, temos, Pai, parado no caminho? Quantos começaram no passado a ler a Tua palavra, Deus, mas, ó Pai amado, deixaram isso de lado, Senhor, e tem vivido, Deus, tantos tropeços, ó Pai, tantos danos, tantos sofrimentos, ó Pai, porque não temos guardado a Tua palavra, não temos guardado, Deus, porque não temos meditado como deveria. Ajuda-nos assim, Senhor, a cada um de nós. Ajuda-nos a instruir os nossos filhos acerca deste princípio, como a Tua palavra nos orienta, Senhor. Ajuda-nos nós como jovens, ó Senhor. A Tua palavra nos diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? E a resposta vem observando este caminho conforme a Tua palavra. Quantos de nós jovens, ó Pai, ó Deus, temos andado, Deus, por caminhos, ó Deus, de impurezas, de pecados, nos distanciando do Senhor, porque não temos observado a Tua palavra. Espírito Santo, desperta, Deus, esse desejo, desperta, Senhor Deus, ó, essa consciência, Deus, traz essa conscientização da necessidade, Deus, de reservarmos tempos de meditação da Tua palavra, como Daniel, como tantos outros servos Teus, ó Pai, que prosperaram nos seus dias, que venceram, ó Pai, ó Senhor, que sobrepujaram aqueles que estavam sobre eles, meu Senhor. Ajuda-nos assim, para que a Tua boa vontade, que a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, se cumpra nas nossas vidas. Ó Espírito Santo,
nos desperta, nos inquieta, nos incomoda com isso, Espírito Santo, para que, pois somente assim, o bom desejo do Pai cumprirá em nós e através de nós. Assim, pois, nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Se exercite na palavra do Senhor. Nós vamos passar agora para um momento de um testemunho. Como nós falamos no culto da semana passada, no culto de quinta-feira, que aqueles irmãos que têm um testemunho daquilo que têm vivido nesse tempo em suas vidas, seja na área que for, gravasse um vídeo relatando essa experiência com Deus, com o propósito de glorificar o nome do Senhor e com o propósito de fortalecer a fé de outros irmãos que de repente estejam passando por este mesmo problema. Nós vamos estar colocando aqui agora um testemunho do nosso irmão Alexandre Capes, que ele vivenciou, ele e a sua família. Preste atenção, porque esse testemunho traz uma mensagem que vai edificar a sua vida. Olá, boa noite. Eu quero dar um testemunho das coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Nesse período tão complicado, tão difícil, nessa crise da pandemia. E eu posso testemunhar que o braço do Senhor está estendido para mim, para a minha família. Como Ele fez isso? O Senhor Jesus, Ele usa pessoas. Pessoas muito queridas me abençoaram muito. Eu posso dar testemunho de uma cesta básica, logo no começo de toda essa crise. Uma irmã foi tocada para nos doar. E ali era como se Deus estivesse dizendo, olha, eu vou cuidar de vocês. Ao longo desse período, em abril e maio, uma pessoa até que não é do nosso grupo menor chamado família, ele é uma pessoa conhecida, mas nem tão conhecida assim, mas muito querida, nos abençoou também uma quantia em dinheiro que foi ali um socorro para nós. Mais recentemente, se não me falha a memória, no começo de maio, uma parente minha também muito querida, muito amada, mas que infelizmente nós perdemos o contato por coisas que a vida acontece. Mas essa pessoa soube que nós precisávamos de ajuda e prontamente ela nos ajudou, também com uma quantia muito importante. E outras pessoas também nos ajudaram, pessoas próximas, pessoas muito queridas, muito amadas, e o Senhor tem se manifestado. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 53, versículo 1, ali o profeta está falando de Cristo, quando diz, quem deu crédito à nossa mensagem e a quem se manifestou o braço do Senhor? Como quem diz assim, quem creu? Quem creu na palavra da salvação? Quem foi tocado por ela? É assim que Deus faz. Deus usa pessoas que são tocadas por Ele para ajudar outras pessoas. Esse testemunho é para mim motivo de muita alegria. E eu peço que o Senhor retribua com bênçãos a todos aqueles que nos ajudaram. E pensando nisso, no braço do Senhor, eu te convido a louvar conosco agora um hino antigo, um hino que me é recordação de infância. E talvez se você não conhece, você vai conhecer. Amém? Somente assim prevalecemos nas lutas, nas batalhas, lembrando-nos em todo o tempo do Senhor. Continue aí firme, pegando, segurando nas mãos do Senhor e prosseguindo. Glórias a Deus, que o Senhor continue abençoando e suprindo todas as necessidades de todas as famílias que compõem a Igreja de Cristo, de todos aqueles que estão necessitados em todos os lugares, em todas as nações. Há um Deus que cuida, que zela, que é fiel.
Nós vamos orar, encerrando esse culto, agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Continuamos abrindo oportunidade aos irmãos para contribuir por meio dos dízimos, das ofertas, aqueles que já têm os dados, né? Vamos avançar, seguindo, e que as necessidades da tua casa sejam todas supridas, assim também como as necessidades da casa do Senhor. Vamos iniciar mais uma semana. Parece que amanhã haverá o início de abertura de alguns pontos aí, no comércio, na economia. Continue tomando todo o cuidado, continue se cuidando, usando aí aquilo que tem sido aconselhado, as máscaras, o álcool gel, evitando as aglomerações. Em nome de Jesus vamos vencer, e muito em breve nós vamos poder estar todos aqui juntinhos, abraçando, nos alegrando, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar por este tempo tão precioso, Deus, que tivemos aqui na tua casa. Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus glorioso, um Deus que tem cumprido a sua palavra. Pai querido, estamos iniciando mais uma semana e queremos confiar as nossas vidas nas tuas mãos, cada um de nós, a cada família, Senhor, que a tua boa mão continue a guiar, abençoando, Deus, o trabalho dos teus filhos, dando saúde e livramento para os teus filhos, ó Deus, que a tua alegria, Pai, que é a nossa força, esteja, Senhor Deus, agindo eficazmente sobre cada coração, ó Senhor, em nome de Jesus, e que no decorrer dos dias da semana possamos estar juntos, ainda que de maneira virtual, Pai, mas unidos na mesma fé, crendo neste Deus, servindo esse Deus, aprendendo com esse Deus. Oh Pai, porque só Tu és poderoso. Assim nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. E que o grande amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, a direção, a presença do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, conduzindo-nos em triunfo para a glória do Pai. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Reserve tempo para meditar na palavra do Senhor. Reserve tempo para ler a palavra do Senhor, porque somente assim ela vai ficar guardada no seu coração. Você vai se lembrar dela, vai praticar ela e receberá grandes recompensas. Amém.